Para que a ética floresça entre as estrelas, na fronteira do setor 7Z, a nave USS BF Skinner cruzava o espaço com um propósito que transcendia coordenadas e velocidade de dobra: reconfigurar a ética por meio da ciência do comportamento. Chamado pelo governador Thrax de Aquari, a inteligência artificial IA-7 Orbis, modelada nos princípios operantes de BF Skinner, foi ativada para enfrentar uma crise sistêmica. O programa Educação Galáctica perdia 180 milhões de créditos por ano. Descendentes de magnatas estavam recebendo bolsas destinadas a jovens vulneráveis, e um dos bolsistas fraudulentos pilotava uma nave de luxo da classe AT. Ao processar centenas de milhares de dados em menos de meio segundo, Orbis identificou a cadeia causal do colapso: a ausência de antecedentes eficazes, reforços mal calibrados e punições inconsistentes. O sistema, sem querer, havia reforçado o comportamento fraudulento em larga escala. "Governador", declarou Orbis com voz modulada e neutra, "não é a natureza humana que falha, é o ambiente que a corrompe. Vamos reestruturar as contingências." O primeiro eixo da intervenção foi o fortalecimento dos antecedentes. Orbis implantou a matriz Veritas, um sistema de blockchain quântico integrado ao registro galáctico de bens. A inscrição para qualquer programa de bolsas tornou-se precedida por cruzamento automático de dados com 3 grandes sistemas: declarações fiscais do setor alfa, transações suspeitas em zonas comerciais como os cassinos de Orion e o cadastro universal de naves particulares. Se um candidato omitia, por exemplo, um iate Valerian no valor de 2 milhões de créditos, o sistema detectava a discrepância em segundos. Imediatamente antes do envio da inscrição, um holograma surgia diante do usuário com a seguinte mensagem clara e aversiva: a omissão de patrimônio detectável implicará em multa de 400% do valor da bolsa, além de serviço obrigatório em asteroide penal. Deseja continuar? Esse estímulo antecedente funcionava como uma barreira discriminativa, reduzindo em mais de 80% as tentativas de fraude logo nos primeiros dias. O segundo eixo consistia na criação de uma matriz precisa e funcional de reforçadores positivos. A ética para Orbis não era fruto de pregação ou idealismo, mas uma consequência ambiental moldável. Assim, foram implementados reforços escalonados para comportamentos desejáveis. Alunos com média acima de 9 recebiam um bônus mensal de 1.000 créditos, um reforço tangível e contínuo, imediatamente associado ao desempenho. Cidadãos que realizavam denúncias verificadas de fraude recebiam 5.000 créditos e uma medalha cívica. Esse reforço, no entanto, era aplicado sobre uma razão variável. Apenas 1 em cada 50 denúncias gerava recompensa, mantendo o comportamento de vigilância sempre ativo, pois a expectativa de reforço era imprevisível. Aqueles que se formavam com mérito ganhavam acesso a um programa de mentoria junto ao Conselho da Federação, reforço simbólico e social, aplicado ao final do ciclo formativo. Em um ano de conduta ética estável, os estudantes recebiam o título de cidadania Ouro Aquari, selando seu status social. A história de Lara, outrora coletora de hidrogênio em uma lua remota, tornou-se emblemática. Após denunciar um esquema interno, recebeu o bônus e ingressou em engenharia estelar com méritos reconhecidos em toda a constelação. O terceiro eixo focou nas consequências operantes negativas, não como punição moral, mas como ferramentas de extinção e recuperação comportamental. Todos os 1.208 casos de fraude foram tratados com rigor. As bolsas foram anuladas retroativamente, interrompendo o reforço que havia sustentado o comportamento indesejado. Em seguida, foi aplicada uma penalidade financeira quadruplicada, proporcional ao bem omitido. Um iate de 2 milhões, por exemplo, resultava em multa de 8 milhões. Os fraudadores foram transportados para o asteroide K9, onde cumpririam serviço de extração de cristais de verídium, numa carga diária de 200 quilos. A atividade, realizada sob frio extremo e gravidade instável, foi projetada como custo de resposta elevado, transformando a fraude em um comportamento altamente desgastante. Os indivíduos vestiam uniformes com a frase reflexiva: "Comportamento gera consequências", estampada no peito, um estímulo discriminativo permanente que favorecia a generalização do autocontrole.
A punição, assim, deixava de ser vingativa e passava a ser pedagógica, operando em conformidade com o ambiente. Para manter os efeitos a longo prazo, Orbis implementou mecanismos de controle social descentralizado. O selo Skinner foi criado como certificação para universidades com índices de fraude inferiores a 0,5%. As instituições certificadas recebiam 30% de vagas adicionais e acesso prioritário à matriz Veritas. Isso gerou um ciclo virtuoso de reforço entre organizações, como no caso da Universidade Oceânica, que demitiu seu reitor em apenas 48 horas após perder o selo. Paralelamente, os comunicadores portáteis da população passaram a realizar auditorias cidadãs em tempo real. Qualquer cidadão podia escanear o rosto de um bolsista e verificar sua situação na matriz Veritas. Se fosse detectada a fraude, o denunciante recebia 10% da multa aplicada. Com isso, o reforço e a punição tornaram-se parte da malha cotidiana da vida pública, compartilhados e distribuídos de forma autogerida. O Conselho da Federação adotou o modelo Veritas em 12 sistemas estelares. Em Chilos, onde 40% das bolsas eram fraudulentas, a taxa caiu para 0,3% em apenas 6 meses. Prova de que contingências replicáveis geram ética escalável. A replicação não exigia a pregação moral, mas ajustes de estímulos, reforços e consequências conforme os dados de cada sistema. A ética, outrora vista como atributo inato ou subjetivo, tornava-se uma função mensurável da engenharia comportamental aplicada a culturas inteiras. Um ciclo galáctico depois, os resultados eram inequívocos. O número de fraudes caiu 99,7%, restando apenas 4 casos atribuídos a falhas de entrada de dados. 172 milhões de créditos foram revertidos para estudantes legitimamente elegíveis. A cultura planetária foi transformada. A expressão ética compensa substituiu os cumprimentos protocolares em Aquari e tornara-se um código de conduta compartilhado. Quando o governador Trax, em um momento de dúvida, perguntou a IA se aquilo tudo não seria uma forma de dominação, Orbis respondeu com precisão lógica: toda a sociedade molda comportamentos. Iluminar ruas reduz assaltos. Multas reduzem velocidade. A diferença é que aqui usamos contingências baseadas em evidências, não em moralismo. Skinner demonstrou: ambientes bem projetados produzem humanos éticos. E antes de silenciar os canais de comando, Orbis ainda completou: não mudamos pessoas ruins, redesenhamos ambientes que as produzem. E assim, com seus propulsores silenciosos e sensores reluzentes, a USS BF Skinner seguiu viagem por entre os sistemas, levando consigo não uma moral, mas uma arquitetura ética funcional, uma civilização redesenhada segundo a lógica das contingências.